Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmos 1, ele traz como destaque a bem-aventurança do justo e a infeliz fragilidade do ímpio. Esse salmo é o divisor de águas entre a justiça e a impiedade, o que vive na justiça de Deus e o que vive na impiedade carnal. O versículo 1, quando ele diz que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele está dizendo que é feliz, porque a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é a pessoa que não anda e não vive de acordo o caminho, a obra e os ensinos praticados pelos ímpios. Essa pessoa não faz parte daqueles que menosprezam os ensinos de Deus. Esses são bem-aventurados. O versículo 2 ele diz: vive o tempo inteiro seguindo a lei do Senhor e nela medita dia e noite. O versículo 3 ele diz: ele tem o seu vigor como de uma árvore que foi plantado próximo às águas. Essa água, ela faz com que essa árvore ela fique tão fortalecida. E quando chega o seu tempo de produzir, ela tem frutos e as suas folhas não caem facilmente. Esta árvore é uma árvore frutífera, é uma árvore próspera. Assim é aquele que anda no caminho do Senhor. O versículo 4 começa o divisor, porque aqui ele vai falar agora sobre aqueles que praticam a impiedade. E ele começa dizendo que não são assim os ímpios, mas eles são como uma moinha que o vento espalha. Os ímpios não vivem assim e não têm essa estabilidade, que é a estabilidade do justo. Eles são como folhas levadas pelo vento. Eles são frágeis. E o versículo 5, ele diz que no juízo eles não sairão vencedores, eles não poderão viver na comunhão e comunidade dos justos. O ímpio não terá a justiça sobre a sua vida, porque ele sempre viveu sobre a regência da impiedade, sobre a regência do pecado. No versículo de número 6, ele diz: o Senhor conhece o caminho do justo. O eterno Deus conhece o caminho do justo, porque foi ele quem criou, e ele os guia por esse caminho. No livro de Isaías, capítulo 35 e versículo 8, ele diz: e ali haverá uma estrada, ela se chamará o caminho da santidade. O imundo não passará por ela, será para aqueles que andam pelo caminho. E diz a Bíblia Sagrada que nem mesmo os loucos errarão este caminho. Os loucos, na verdade, não são aqueles que têm distúrbio psicológico, mas os loucos que a Bíblia está falando aqui são aqueles que têm ou dispõem de pouca inteligência. Estas pessoas não precisam ser muito inteligente para andar pelo caminho, para descobrir o caminho. Este caminho é o caminho da santidade.
Este caminho é o caminho da salvação. Este caminho é o caminho da vida eterna. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Mas a Bíblia diz, queridos, que o caminho dos ímpios perecerá. Infelizmente, os Salmos de número 1 termina com uma palavra tão triste, uma frase tão triste: o caminho dos ímpios perecerá. Mas nós podemos dizer que a nossa esperança é de que nós não andaremos pelo caminho da impiedade, mas nós procuraremos sempre, durante esta vida, vivermos o caminho da justiça, vestidos da couraça da justiça. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos guiará, Ele nos conduzirá, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém.